Boa tarde, gente. Alguns de vocês já me conhecem, meu nome é Paulo. Para os brasileiros, vamos fazer um bate-papo interativo, um bate-papo interessante da cidade de Guayaquil. Bem-vindos ao seminário online para especialista na cidade de Guayaquil. Vamos começar, né? A cidade de Guayaquil. Vamos falar primeiro a localização da cidade no mundo inteiro. E vocês conhecem, Guayaquil é o porto maior que tem o país Equador, e o Equador fica na parte norte da América do Sul. E Guayaquil, a cidade de Guayaquil, fica no interior do litoral. Nós temos nessa imagem aqui a cidade de Guayaquil. Então, a cidade de Guayaquil, praticamente, nós poderíamos falar que fica no meio do país e no meio, no contexto também com as Ilhas Galápagos, que estão na área esquerda da imagem. Guayaquil é uma cidade muito importante, uma cidade cosmopolita, uma cidade que nasceu na beira ocidental do Rio Guayas. O Rio Guayas é a imagem preta que está na imagem, na esquerda. É uma cidade muito moderna, localizada na costa sul do Pacífico, nas margens do majestoso Rio Guayas. O Rio Guayas ele é formado por dois afluentes muito importantes que pouco a pouco vamos falar nesse bate-papo interativo. As informações importantes da cidade de Guayaquil. Guayaquil é o principal porto marítimo do país. A população da cidade de Guayaquil são 2 milhões e meio de habitantes, um pouquinho mais, mas a metrópole de Guayaquil chega até quase os 4 milhões de habitantes. Então, a população do país, o 20 ou 25%, está concentrado na cidade de Guayaquil. A altura da cidade, 4 metros no nível do mar. Isso é muito importante, porque toda a atividade da cidade de Guayaquil é com relação à presença do rio Guayas. O clima da cidade, como Guayaquil é uma cidade que se encontra na parte baixa do país, tem um clima cálido durante o ano inteiro e uma umidade importante dos 70% a 75% no ano inteiro também. Guayaquil é uma cidade que tem uma origem e uma história muito rica, muito personalizada, que não se repete em outras cidades do Equador, que não se repete em outras cidades do mundo inteiro. Guayaquil foi fundada, foi habitada, as áreas que hoje são Guayaquil, por o grupo de homens Huancavilcas, os dois caciques mais importantes, Guayas e a sua mulher, Quil, foram as pessoas que deram o nome a essa região. Isso aqui, esse grupo Huancavilca, os homens guerreiros de Guayaquil, é um grupo que habitava já na área desde os anos 50 depois de Cristo até praticamente a chegada dos espanhóis. A colonização espanhola praticamente é a mesma na América Latina. Eles chegaram lá para 1492, mas nessas áreas foram ocupadas a partir de 1538, praticamente até 1820. A independência de Guayaquil é muito importante para fazer o bate-papo, porque Guayaquil tem uma frase muito interessante, uma frase muito legal, é Guayaquil independente. Por que Guayaquil independente? Porque as independências das maiores cidades do Equador foram independências próprias da cidade. Então, Guayaquil se independizou antes de se formar o Equador, em 1820, então foi a primeira cidade, mesmo antes da independência da cidade de Quito. Uma vez que Guayaquil já ficou independente, tinha duas opções de se anexar na parte norte, na Gran Colômbia, ou na parte sul, com o Peru. Finalmente, eles adoptaram a decisão de se anexar na parte norte e formar parte da Gran Colômbia. Guayaquil, hoje em dia, é uma metrópole muito importante. Tem dois fatores interessantes, o porto e o aeroporto. Então, o motor do país se localiza em Guayaquil com esses dois fenômenos, o maior porto e praticamente um dos grandes aeroportos do país. A vida republicana, de 1830 a 1985, Guayaquil foi a base da economia não só
do Equador foi uma base da economia latino-americana, dos maiores portos no mundo inteiro, localizado no delta do Rio Guayas, que é o delta mais importante do Pacífico, dos maiores deltas do mundo também, e desde a época dos piratas, Guayaquil já foi visitado. A gente sabia que o comércio na América Latina estava por o canal de Panamá e a cidade de Guayaquil. Hoje em dia é uma cidade já futurista que ganhou vários prêmios, vários reconhecimentos que vamos falar um pouquinho. E uma frase célebre também de Guayaquil, o verso da liberdade. 9 de outubro de 1820, como a primeira cidade independente. Então, Guayaquil independente, isso foi a categoria que ganhou como verso da liberdade. Modelo de desenvolvimento humano, que ganhou pela PNUD em 2003, não somente pelos últimos anos de regeneração urbana, senão a partir dos anos 1900, Guayaquil já teve um programa de urbanismo muito importante, porque Guayaquil nasceu na beira do rio, como a gente vai dar uma olhada na imagem seguinte. Nessa imagem dá para ver onde que fica a cidade de Guayaquil. Vou mostrar para vocês. Aqui na... Então, a cidade de Guayaquil fica nesse lado da beira do rio. A parte interessante de Guayaquil, temos o aeroporto também nessa área, um aeroporto muito moderno, e as áreas de influência, que depois vamos falar um pouquinho, como a Ilha Santay, o bairro de Durán, que é uma cidade praticamente, e San Borondón. E aqui estamos, estou mostrando onde que fica Guayaquil. Guayaquil, então, é toda essa parte aqui, e fica ao pé do Cerro Santa Ana e na beira do rio Guayas. Toda a área é uma área muito baixa, como a gente falou, 4 metros no nível do mar. Então, é uma área muito visitada pela água. Isso aqui é um fator importante que depois vamos falar nesse bate-papo. Vamos continuar. Isso aí. Então, a cidade de Guayaquil, como já a gente falou, fica nessa área, pertinho da água. Isso foi muito interessante depois da época dos piratas. Quando a gente começou a construção de Guayaquil, nós tínhamos muito interesse. Tinha que se fazer numa área onde tinha muita madeira. A construção de Guayaquil são casas de madeira que tinham os problemas dos incêndios. Então, e foi por essa razão que se fez a construção de Guayaquil na beira do rio. Guayaquil, temos aqui uma imagem muito importante, temos o famoso malecón. Vocês vão escutar hoje o malecón. Mas o que é o malecón? O malecón é o calçadão, é aquela rua frente da beira do rio. E esse aqui, o malecón Simão Bolívar, foi um projeto que começou no ano 2000, um projeto muito interessante que agora é um ícone da cidade de Guayaquil. Todo mundo, quando chega a Guayaquil, vão querer conhecer o calçadão, o malecón Simão Bolívar. O bairro Las Peñas, situada no Cerro Santa Ana, uma outra parte turística da cidade. Temos também a parte velha da cidade, a parte colonial, onde estão as praças, onde estão os monumentos históricos, e também a parte do esteiro. O esteiro. Guayaquil é muito importante por a presença dos esteiros, a presença da água, que dão vida à cidade de Guayaquil. O malecón Simão Bolívar nos dá a possibilidade de fazer uma bela caminhada de mais de 2,5 km de áreas públicas onde a gente pode encontrar diversão, cultura, entretenimento, parques, história e muito, muito mais. As opções de fazer um pequeno cruzeiro no rio, de fazer uma bela caminhada com toda a segurança. É uma das partes mais importantes da cidade de Guayaquil que agora vamos falar. Aqui temos o calçadão Simão Bolívar, que nós poderíamos falar que tem 4 áreas importantes. A primeira área, a área sul, onde temos monumentos representativos, onde a gente tem artesanato, onde a gente tem o Palácio de Cristal.
a parte central, onde temos o monumento representativo de Guayaquil, com Simão Bolívar e com San Martín, né? Temos também, né, a parte dos jardins de Guayaquil, né? Muito interessante porque, como temos água, e água é sinônimo de vida, temos muitas aves, a gente poderia fazer um tour de aves nessa área aqui toda, né? Só caminhar um pouquinho e dá para ter uma boa opção de turismo. E na parte norte da cidade também, uma parte muito cultural, com opções do cinema, com opções para a juventude de Guayaquil. Na parte sul da cidade, na zona sul do Malecón, temos a Praça da Integração, temos o Palácio de Cristal, mercado de artesanato, possibilidade de fazer shopping e tem algumas opções de restaurante. Uma coisa muito importante que eu sempre falo para meus clientes, eu sou guia de turismo, é que quando o canal de Panamá fica aberto, o canal de Panamá foi a possibilidade de comércio para a América Latina. Então, toda a produção do mundo inteiro, de maneira obrigatória, passa para o canal de Panamá e depois desce na América e entra a Guayaquil. Então, Guayaquil foi sempre uma segunda opção de comércio na América Latina, que hoje em dia facilmente a gente poderia falar que é a primeira opção de comércio. Na parte central, né, do calçadão do Malecón Simão Bolívar, temos a imagem de Bolívar e San Martín, quando eles tinham as suas ideias revolucionárias, ideias de independência, e finalmente decidiram que Guayaquil, independente, se anexara aos territórios do norte. Para as famílias, para os jovens, para os namorados, tínhamos muitas praças, lugares de encontro, lugares de passeio, opções muito interessantes, e também a arte e a cultura. O esporte, o homem de Guayaquil, gente que gosta muito do esporte, temos diferentes áreas no calçadão para fazer do dia a dia uma área de entretenimento. Guayaquil é muito, muito importante. Isso aqui é uma imagem muito interessante. Eu gosto muito. Essa imagem foi tirada do barco. Essa imagem representa o Guayaquil antigo, o Guayaquil do presente e o Guayaquil do futuro também. Todas essas facetas da história ficam nessa imagem aqui. Para a gente não tem que esquecer que Guayaquil é uma cidade muito baixa, mas dá a possibilidade de fazer uma bela caminhada pelas ruas desse bairro, que se chama As Penhas, para chegar até o farol na parte alta da cidade, que dá para fazer uma imagem geral da cidade de Guayaquil. Temos aqui o Cerro Santa Ana. Guayaquil nasce no pé desse cerro aqui. Temos a calle, a rua Numa Pompilho Liona, que é uma rua de artistas plásticos, tem muita animação, uma rua de boêmia, onde a gente, com o calor de Guayaquil, de uma cidade na beira do rio, dá para fazer uma cerveja bem geladinha aqui nessa área. Temos o Porto Santa Ana, um porto muito moderno, uma área moderna da cidade de Guayaquil. Então aqui temos a área dos artistas plásticos, uma parte boêmia da cidade. Temos o Cerro de Santa Ana, que dá para fazer os escadões, para subir 444 escadões e fazer uma vista geral da cidade de Guayaquil, e o Porto Santa Ana, a parte moderna da cidade. Numa Pompilho Liona, a rua principal desse bairro aqui, temos uma imagem, apresenta casas bonitinhas, casas pequenas. A particularidade de Guayaquil. Guayaquil foi construída com a madeira que existia na área, madeira de Guayaquil, várias madeiras muito cotizadas, e o clima quente de Guayaquil obrigava a gente a fazer um tipo de arquitetura para sempre se guarecer da chuva e do calor. Então, o bairro Las Penhas aqui foi construído no sopé da colina, e foi o bairro que viu o nascimento da cidade de Guayaquil. A história de Guayaquil está nesse bairro. Temos aqui o Cerro de Santa Ana, que é praticamente um exemplo de recuperação urbana.
testemunha do Guayaquil do presente, uma imagem atual, onde a gente pode aproveitar de restaurante, de bar com terraço, né, de casas com sacadas, né. Então, é uma parte muito pitoresca que dá também uma vista geral da cidade, uma vista do aeroporto e uma vista do Rio Guaias. A parte moderna da cidade, não longe, ao sopé do Cerro Santana, do outro lado, temos a projeção de Guayaquil para o futuro. Já o edifício que dá para ver aí, em forma de parafuso, é uma arquitetura já muito moderna, e Guayaquil é uma cidade que dá todas as garantias de uma cidade moderna. Isso é uma das condições importantes da cidade de Guayaquil. O centro da cidade, já para falar um pouquinho mais do centro da cidade, a partir dos anos 1900 foi uma cidade que adotou o modelo de crescimento das cidades espanhóis. Guayaquil começa pela necessidade de se instalar na beira do rio, mas depois, já mais para o interior, conservamos a estratégia feita pelos espanhóis. Então, dá para ver uma cidade de formato espanhol, onde a gente tem o Parque Seminário, o parque mais conhecido como o Parque das Iguanas. Toda pessoa conhece, e eu sempre falo para meus turistas, se a gente se perde em Guayaquil, pega um táxi e fala para o homem te levar no Parque das Iguanas. Você chegará nesse Parque Seminário, todo mundo conhece como Parque das Iguanas, ninguém conhece como Parque Seminário. Temos a Praça da Administração, com os edifícios mais importantes para a administração religiosa, para a administração pública da cidade. E temos a Praça de São Francisco, onde todos os jovens da cidade assistem para a missa, para as festas, os casamentos na Igreja de São Francisco. A Praça de São Francisco com a Igreja de São Francisco e o Parque Centenário, que foi o ponto do nascimento do Guayaquil dos anos 1900. A partir de 1900, 1910, 1920, a cidade de Guayaquil começou a partir desse ponto. Então, temos edifícios que datam de 1924, como a prefeitura, edifícios de 1930, 1928, que são edifícios importantes na administração civil e emblemática de Guayaquil. A Praça das Iguanas, esse aqui é o Parque Seminário, né? Temos a imagem da Catedral Metropolitana na parte de trás, também um edifício de 1920, e o monumento de Simão Bolívar com seu cavalo na parte central da praça. Guayaquil tem o esteiro visita a cidade de Guayaquil, e temos uma decoração marinha. Guayaquil é uma cidade associada à beira do rio, é uma cidade não longe do mar, então a influência marinha é muito importante. Temos espaços ao ar livre, jardins, fontes de água, áreas de descanso, que são opções para a gente da cidade e opções também para os turistas. Temos aqui o esteiro salado, que atravessa uma parte da cidade. O esteiro salado é composto por essa opção de fazer 400 metros, aqui uma outra sorte de escadão, né, onde a gente pode aproveitar o tempo livre. Uma fonte de água, vamos dar uma olhada numa outra imagem depois, uma fonte de água para aproveitar uma saída noturna, e tem muitos lugares como as praças. Se a gente gosta muito das aves, dos pássaros, eu gosto muito de fazer uma volta aqui no esteiro, porque o esteiro tem aquela influência de água doce da cidade e água salgada do mar. Então, essa mistura faz uma combinação muito interessante, que as aves gostam muito de ficar nessa área aqui. E essa imagem representa o lugar preferido dos literatos de Guayaquil. É a gente que gosta da literatura, e eu gosto muito de um livro. Se vocês quiserem fazer uma visita mais completa e organizada de Guayaquil, tem um livro que eu poderia recomendar, uma novela guayaquileña, feita por Joaquim Gallegos Lara, um livro que se publicou a partir de 1946. O nome é As Cruzes sobre a Água. Uma história muito interessante, não só de Guayaquil, uma história interessante do país em geral.
Então, ó, recomendo As Cruces sobre a Água, de Joaquim Gallegos Lara. Uma novela muito, muito interessante que vai nos ajudar a compreender o Guayaquil de antes, o Guayaquil de hoje também. Né? Temos para as noites uma projeção de luzes na água, muito interessante, que dá para aproveitar a cidade de Guayaquil. Guayaquil é uma cidade que não dorme, não. É uma cidade muito movimentada, uma cidade que tem muitas opções de comércio, muitas opções de teatro, de cinema. Temos o primeiro IMAX que foi construído aqui na América Latina. Então, tem uma cidade muito, muito movimentada. Né? Não podemos esquecer diferentes opções de museus. Particularmente temos 2 museus. Esse aqui eu gosto muito, muito, porque aqui dá para ver uma imagem geral do país. Temos uma pessoa, aquele que está com a guitarra, fazendo um pouquinho de música. Esse aqui é o Museu da Música. E o nosso querido JJ. Eu não sei se vocês já escutaram. É uma pessoa de Guayaquil que ajudou muito com uma identidade cultural do homem do litoral. E aquele do lado de gravata, o Evaristo, uma pessoa muito conhecida na área de Quito. Então, dá para ver 2 pessoas do mesmo país. É a diferença de cultura que fazem que esse país é muito interessante. Também temos o Museu da Cerveja, um museu muito interessante em Guayaquil. Quem não gosta de cerveja, não é? O Parque das Iguanas, o Parque Bolívar, o Parque Seminário, se chama Seminário, o senhor Seminário foi aquele que deu o dinheiro necessário para a construção do parque. O Parque Bolívar é o mesmo Parque Seminário, é o Monumento de Bolívar, mas todo mundo conhece como o Parque das Iguanas. A gente poderia perguntar a um menino de 4 ou 5 anos onde que fica o Parque das Iguanas, todo mundo conhece, e a gente vai para o Parque das Iguanas, que é um dos primeiros pontos de visita. Todos os hotéis, praticamente, estão nessa área, pertinho do Parque das Iguanas. Quando vocês fazem a reserva de Guayaquil, das opções de hotel, pergunta para seu operador se seu hotel está pertinho do Parque das Iguanas. É uma boa maneira de se situar em Guayaquil, na cidade de Guayaquil. Shopping, para fazer shopping em Guayaquil, muito interessante. Temos opções enormes de shopping, há lojas de última geração, onde temos muitas opções de compra. Não podemos esquecer que Guayaquil é o principal porto do país, então temos opções enormes para fazer shopping em todas as áreas da cidade de Guayaquil. Negócios, uma dos rostos de Guayaquil. Guayaquil é uma cidade que tem muito turismo de gente que vai para lá para fechar o seu negócio, para fazer negócio, para fazer as compras e as vendas. Guayaquil, nas velhas épocas, os 70%, 80% do comércio do país passava por Guayaquil. Hoje, o Guayaquil de hoje em dia tem, por cada $2 de venda, cada $2 que ingressam na cidade de Guayaquil, Guayaquil tem $1 que gasta. Então, a balança comercial de Guayaquil é muito interessante. Uma cidade que faz dinheiro todo o dia. Já para quando hemos terminado o dia, a visita, a vida noturna de Guayaquil, muito interessante. Temos um monte de lugares para distração, com ritmos diferentes, a vida moderna representada nos bares, como também a vida típica da gente de Guayaquil. Uma cidade que tem muita influência externa também, então dá para conhecer a cultura da gente e a cultura da gente de fora também. Agora vamos falar mais um pouquinho de futebol. Eu lembro da final da Vasco da Gama com o equipe de Barcelona. Mas não dá para falar muito, não é uma boa lembrança para a gente que gosta do futebol no Equador. Mas os equipos do estaleiro, vocês sabem, o estaleiro, a gente construía os barcos de uma boa reputação aqui na área. Temos uma infraestrutura importante para a gente. Esse aqui representa o estádio do time do Barcelona na cidade de Guayaquil.
congressos e convenções, a cidade maior do Equador é Guayaquil. É a cidade, então, que apresenta todas as infraestruturas muito cômodas para o turista que vem fazer seus negócios na cidade de Guayaquil. Guayaquil é uma cidade no nível do mar, então todo dia temos os voos para Guayaquil, e Guayaquil é uma cidade, então, que o comércio fica aberto às 24 horas do dia. Temos várias áreas de influência em Guayaquil. Vocês podem dar uma olhada na parte baixa do seu computador. Temos a Ilha Santay, que a Ilha Santay são quase 2.200 hectares de área verde, de área silvestre. Então é muito interessante. Temos toda a influência da água, é uma ilha, né? A Ilha Santay. Então, para a gente que gosta muito dos pássaros, das aves, dos mangues, não tem melhor opção que fazer a visita da Ilha Santay. Temos Durán também, né? Na parte de embaixo, que foi o primeiro seminário que nós já falamos, e com o trem dos Andes, e a área de San Borondón, que agora vocês estão olhando no seu computador, que para nós é o pequeno Miami, a nossa Flórida, né? Temos uma área muito importante na economia do país, e o bairro de San Borondón. Todas essas três áreas, San Borondón, Durán e a Ilha Santay, são áreas de influência com a cidade de Guayaquil, que fica na parte norte dessas três áreas, em relação da imagem que temos no computador, e que vocês podem fazer agora um roteiro muito interessante. De Guayaquil você conecta agora por uma ponte à Ilha Santay, depois conecta à Ilha de Durán, depois vamos para a área de San Borondón e voltamos pertinho do aeroporto e entramos de novo a Guayaquil. Dá para fazer de bicicleta, fazer de caminhada, né? Isso aqui, a zona trendy de Guayaquil. Guayaquil é uma cidade muito rica. O homem de Guayaquil, o homem de muito dinheiro, ele gosta muito dos bons restaurantes, de uma boa diversão, bom entretenimento. É um homem que gasta muito, que tem muito dinheiro e tem que gastar o dinheiro. Então, o nível da gastronomia, o nível das compras é muito, muito rico. E como importância, olha as casas com a água pertinho, o rio Guaias. Então, a vida silvestre é muito importante. A vida silvestre, como parque histórico, que é uma bela representação dos anos 1900, como Guayaquil se apresentava ao mundo nos anos 1900. Então, temos o melhor exemplo dos anos 1900 como um parque histórico, e temos muitas casas que foram desmontadas da cidade de Guayaquil. Essas casas foram desmontadas peça por peça, são casas de madeira que foram colocadas agora no parque histórico, e temos uma bela representação de como foi Guayaquil. O grande inimigo de Guayaquil, eu poderia falar que foram dois: os piratas, que contribuíram de uma maneira ou uma outra na história de Guayaquil, e os incêndios. A cidade foi feita de madeira, então todas essas casas foram feitas de madeira. Olha a parte lá embaixo das casas, que dá para se guarecer da chuva ou do sol. Então essa é a arquitetura típica das cidades do litoral. Uma cidade moderna, temos a Praça Lagos, uma área de um espaço público onde a gente pode pegar um cafezinho, um café da manhã. Os brasileiros conhecem a importância, uma cerveja, um café, um bate-papo para o comércio, para o business. Lojas muito importantes, as marcas mais famosas do mundo encontramos aqui em Guayaquil, e não só na Praça Lagos. Praça Lagos é um exemplo de arquitetura moderna, que dialoga muito bem com os espaços abertos, café, bar, restaurantes. Na história de Guayaquil, não podemos esquecer o bairro de Durán. Durán, vocês já viram, fica em frente de Guayaquil, separado pelo rio Guaias, 3, 4 quilômetros de separação, mas Durán foi o ponto de partida e o ponto de chegada do trem. Já fizemos o primeiro seminário online, e vocês viram a opção de fazer 4 dias desde a cidade de Durán até a cidade de Quito, mais conhecida como o trajeto Guayaquil-Quito do Trem dos Andes, da época de 1895.
Olha a forma do coração da Ilha Santai. Uma ilha muito interessante, de vida silvestre muito interessante. E uma imagem do nosso amigo Google, em frente, no lado esquerdo do computador da cidade de Guayaquil, banhada pelo esteiro salado, é o nome do esteiro. Né? Então dá para ver a importância de Guayaquil com esse grande pulmão. E no lado direito, mais um pouquinho para cima, temos Durán e depois, fora da imagem, San Borondón, que são as áreas de influência de Guayaquil. A vida noturna, a vida turística é muito importante em Guayaquil. Temos opções baratas também de fazer turismo. Os ônibus típicos das grandes cidades, Guayaquil Vision, nos dá para fazer uma volta da cidade por $6, um preço muito confortável. Então, temos opções baratas para conhecer a cidade. A imagem representa a igreja de São Francisco. A igreja de São Francisco no Boulevard 9 de Outubro. Uma outra opção de Guayaquil que eu gosto muito, Guayaquil é sinônimo de água. A água temos pertinho de Guayaquil. Então dá para fazer um cruzeiro pequeno no Rio Guaias, onde a gente também pode almoçar no barco, temos opções de bar no barco e fazer uma volta de 1 hora, 2 horas, 3 horas, que complementamos com uma visita a pé da cidade de Guayaquil, e assim temos uma opção já muito característica de Guayaquil, que depois vou mostrar mais um pouquinho. Então, a gente poderia fazer um pouquinho a Ilha Santai, um pouquinho a partir de Durán, um pouquinho a partir de San Borondón, fazer um cruzeiro do Guayaquil 1900 até o Guayaquil 2000, atravessamos da área de San Borondón para Guayaquil e dá para conhecer mais Guayaquil. Os hotéis de Guayaquil, a infraestrutura de Guayaquil, muito interessante. A decoração, uma decoração para o comércio. Uma das coisas interessantes de Guayaquil, temos hotéis para todo orçamento. Hotéis que poderíamos encontrar hotéis a partir de $30, $40 um quarto, até hotéis que pode passar $230, $300 o quarto. Mas uma coisa muito interessante, Guayaquil, todas as habitações, todos os dormitórios dos hotéis têm o sistema wireless e tem uma cadeia e uma mesa para trabalhar. A ideia geral do povo de Guayaquil que a gente chega no quarto para ainda continuar com a internet. O trabalho, sinônimo de Guayaquil, uma cidade muito moderna, uma cidade que não fecha o olho. Olha, já é hora do almoço, né? Vamos falar um pouquinho lá. A influência das correntes marinas do sul, a corrente do Humboldt, no norte, a corrente de Panamá, dão uma vida marinha muito interessante. Temos concha, peixe, langosta, caranguejo, lula. Então tem camarão, uma cidade que tem uma gastronomia muito, muito variada e uma indústria de frutos de mar muito importante. Então, se a indústria é importante, nosso aeroporto é importante também. O aeroporto de Guayaquil, um aeroporto moderno, um aeroporto que a partir de 2007 até 2014 foi reconhecido como o melhor aeroporto regional da América do Sul. Já meus amigos estão aqui trocando a data 2015, um pequeno erro, né? Nós somos todos humanos, aí tem um pequeno erro, mas sem dúvida alguma 2015 também será reconhecido. Pode deixar a data, não troca não, né? Um aeroporto muito importante, um aeroporto que se encontra no nível do mar, então dá uma opção importante, sobretudo para os voos intercontinentais. O sistema de veículo leve sobre pneus, um dos privilégios da cidade, que dá para atravessar a cidade de uma maneira muito segura, muito rápida. No nível de táxis, agora no telefone, no celular, temos a opção de aplicação de Easy Taxi. Então, a gente pega o Easy Taxi, a gente vai com segurança completa para todo lado. Se não, pega o serviço dos hotéis. Os hotéis são hotéis de boa infraestrutura. É só pedir o táxi no hotel e a gente pode conhecer com toda a segurança a cidade de Guayaquil. Não esqueça não que temos o transporte turístico também de primeira linha em Guayaquil, em Quito, em Equador inteiro. E essa informação
opções de hotéis, de aeroportos, das agências de viagem, dos guias, tudo isso temos nesse sítio internet que vocês têm agora no seu computador. http://trade.equador.travel/es/diretório. Tem toda a informação completa, não pode esquecer, tira uma foto ali dessa imagem, depois tem que entrar nessa página, naquele sítio oficial da informação turística do Equador, e a única coisa que você precisa entrar e descobrir todas as ofertas turísticas do país. Depois, essa informação que estou dando agora, você também pode recuperar no sítio internet, no website. Pertinho de Guayaquil temos um monte de opções. Eu gosto muito das praias. Depois vamos fazer um webinar, sem dúvida alguma, um seminário online dessa área aqui, que eu gosto muito. Quando a gente fala que a gente poderia fazer em Guayaquil, não só ficar em Guayaquil, a gente poderia sair de Guayaquil e fazer a área das praias, a área do litoral. Então a gente tem belas praias de areia branca, a gente tem lugares muito turísticos, e não podemos esquecer também as áreas das fazendas, a agricultura, as áreas dos manguezais, os mangues, que dão opções de vida às aves de mangues, entendeu? E toda essa área encontramos aqui no Golfo de Guayaquil. Agora vamos falar um pouquinho dessas áreas aqui, que a gente poderia fazer nessas áreas. A cidade de Salinas, quase 2 horas de viagem para chegar, uma cidade muito moderna, uma cidade que dá a opção de fazer turismo, de uma boa gastronomia em frente do mar. Então, são as opções interessantes. Guayaquil, e vocês têm que dar uma olhada nessa imagem, que já falamos um pouquinho. E Guayaquil, a partir de Guayaquil para o norte, nós temos as influências das correntes marinhas do norte. Na parte do sul, as influências marinhas das correntes frias que vêm do sul. Tudo isso faz uma mistura típica, é uma área muito rica. Eu não sei se vocês já escutaram o Chocó. O Chocó é uma área muito úmida. O Chocó, uma das áreas úmidas do mundo inteiro. Temos o Chocó equatoriano, o Chocó de Guayaquil, poderíamos falar assim. O Chocó não só temos no Equador, tem em Panamá, tem em Colômbia, que é uma área úmida, uma área de vida, que contrasta com a parte sul, que é uma área muito seca. A influência dessas áreas fazem de Guayaquil uma área muito, muito interessante de vida, de correntes marinhas, gastronomia, belas praias. Temos aqui a praia de Montañita, conhecida mundialmente para o surf. Tem um monte de brasileiros que vêm o ano inteiro fazer o surf em Montañita, aqui no Equador. As praias, o Parque Nacional Machalillo, pertinho, 2, 3 horas de Guayaquil, já temos um monte de opções de natureza. Olha aqui, isso é o litoral, o clima quente, seco, diferente da parte do Chocó que eu estava falando 2 minutos de trás. E essa imagem é muito interessante. A gente pensa que estamos agora em Galápagos. Vamos fazer um seminário online depois, 1, 2, 3, 4 meses, algum momento vamos fazer um seminário online de Galápagos. Mas agora, a ideia principal, nas ilhas pertinho de Guayaquil, temos uma opção de visitar a fauna e flora típica que a gente encontra em Galápagos. A Ilha da Prata, essa foto aqui foi tirada na Ilha da Prata, e uma foto com os piqueiros de patas azuis. Então, dá para ver uma fauna das Ilhas Galápagos na Ilha da Prata. Aqui como uma pequena particularidade, se vocês olham as pupilas, aquele da esquerda é o macho, aquele da direita com uma pupila muito mais dilatada é a fêmea. Mais informação vocês vão encontrar numa viagem no Equador. Pega, não tem medo não, vá para o aeroporto, compra o bilhete aéreo, vem para o Equador e a gente faz uma volta legal aqui no Equador, tá? O convite é permanente, vocês podem vir quando vocês quiserem. O Equador é um dos poucos países que
tem agricultura o ano inteiro, que o turista pode vir o ano inteiro. Janeiro, como abril, como dezembro, faz a mesma coisa, todo o ano inteiro. Cacau, nossa senhora, se a gente começa a falar do cacau, do chocolate, preciso mais de uma hora, mas vamos falar que as grandes indústrias europeias precisam do cacau fino da Roma. O cacau fino da Roma vem do Equador. As áreas, o norte de Guayaquil, tem sedimentos orgânicos muito importantes. São são terras muito ricas, vulcânicas, são terras de muito sedimento. Então o cacau diferente, o melhor cacau do mundo se chama o cacau fino de aroma, que encontramos perto de Guayaquil. É o cacau que a gente conhece como o cacau arriba, porque o cacau se transportava do rio, então ele vinha de arriba. Esse é o nome do cacau arriba. Quando vocês vão fazer a volta no Equador, vão falar de tudo isso aqui. Banana, todo mundo conhece, não precisamos falar, mas a agricultura é um dos pontos importantes da área de Guayaquil. Os mangues, as aves, os pássaros, não importa se você é profissional da foto, se você não é profissional da foto, nós temos as opções de fazer aquelas fotos a 2, 3, 5, 10 metros dos passarinhos. Eles estão na sua casa, né? Nós estamos de visita, então é uma área muito interessante. Olha aqui essa imagem. Dá para falar um monte de coisas, né? A ilha Puná e Guayaquil, toda a parte central da imagem, foi o território dos Huancavilcas. A gente pode falar que o segundo delta maior do mundo, depois do rio Nilo. Toda essa área onde temos o rio Guaias. Eu vou fazer uma pequena explicação agora aqui, já só um minutinho para explicar uma coisa, né? Toda essa área do rio, né, influenciada com as marés, é uma área que tem, quando a maré sube, ele puxa a água lá para cima, então fica tudo isso aqui de água salgada. E depois, quando a maré desce, quando a maré vai embora, toda a água doce fica nessa área aqui. Então, é uma área que troca de água salgada, água doce. Então, se a gente visita nas horas da manhã ou nas horas da tarde, a maré troca e dá para ver dois tipos de vida muito interessantes. Tá fácil a explicação. Todas essas áreas que dá para ver aqui, são sedimentos orgânicos, não é poluição não. Não é poluição não. Ainda o Equador tem aquela vantagem de dizer que é um país que não é poluído não. Vou passar outra imagem. Acho que está tudo certo. Tá. Então, gente, espera aí, acho que tem um probleminha aqui. Deixa eu passar. Tá aí. Tá, beleza. Beleza. Eu sou guia, não sou engenheiro no computador. Não é meu forte, não. Então, a parte velha da cidade, vamos continuar com o bate-papo. A parte velha da cidade, temos o calçadão. Depois do calçadão, temos a área do Cerro Santa Ana, o ponto do nascimento da cidade de Guayaquil, a parte velha da cidade e a parte do Esteiro Salado. Se a gente quer fazer 2, 3 dias, porque tem muita gente que vem para fazer comércio em Guayaquil, para trabalhar o dia inteiro, mas quando a gente tem um pouquinho de tempo, dá para fazer muita coisa em Guayaquil. Então, se a gente tem 2, 3 dias livre, final de semana, dá para fazer um dia a parte de embaixo, a parte do calçadão, Malecón Simão Bolívar, a parte do Cerro Santa Ana, hoje em dia com a Ilha Santai, entendeu? Então, a gente tem diferentes opções de turismo. Lá para outro dia, a parte das praças, a parte dos edifícios de administração religiosa, civil de Guayaquil, e a parte da gastronomia com o Esteiro Salado é muito, muito interessante, com uma visita noturna também. E o terceiro dia já a gente poderia sair um pouquinho da área de Guayaquil para completar a visita de Guayaquil. Guayaquil é uma cidade muito importante para o país mesmo, né? Então, depois de Guayaquil, a gente dá para fazer
uma visita das Ilhas Galápagos, temos 7, 8 voos por dia para fazer as Ilhas Galápagos, a gente pode sair de Guayaquil um voo direto, para a gente que vem de Quito, Quito vai para Guayaquil e Guayaquil continua o voo para as Ilhas Galápagos. 1h30 só de voo para fazer as Ilhas Galápagos, para chegar de Guayaquil até as Ilhas Galápagos. Uma outra opções de viagem para fazer a cidade de Cuenca, que se encontra na parte dos Andes, a 2.570 metros de altura. Olha só a importância. Cuenca é uma cidade dos Andes que fica um voo direto a 70 quilômetros da cidade de Guayaquil. Os Andes se aproximam mais perto do Pacífico nessa área aqui. A imagem corresponde aos Andes e à cidade de Guayaquil. Então, Guayaquil tem parâmetros diferentes de outras cidades que fazem uma cidade única. O trem cruzeiro, se a gente gostaria de fazer o trem cruzeiro em 4 dias, a opção de Guayaquil até Quito ou de Quito até Guayaquil em 4 dias durante todas as semanas do ano. E depois a gente poderia completar com uma visita da floresta amazônica do outro lado do país. O orçamento é muito importante quando a gente viaja. Esse é o problema das pessoas que fazem as viagens, né? Mas Guayaquil tem um preço bom, a gente dá para fazer com o ônibus de 2 andares, que a gente já falou, uma volta por $6, uma vista panorâmica a partir do barco, dos veleiros de Guayaquil por $7, e depois se a gente precisa uma visita com serviços, o jantar, uma visita combinada com o teatro, alguma coisa especial, o orçamento pode variar a partir de 25, 30, $50 até $200. Tudo depende do que a gente quer. Por que vender Guayaquil? Guayaquil, já falamos, uma cidade muito interessante, uma cidade que tem várias opções de fazer comércio, de fazer exportação, de fazer importação, de fazer turismo dentro do país. As Ilhas Galápagos, mundialmente conhecidas, o ponto obrigatório para fazer as ilhas é a cidade de Guayaquil. E Guayaquil é uma cidade que tem clima quente, agradável durante todo o ano. É uma cidade no nível do mar, então as pessoas que têm problemas com a altura não vão ter esse problema aqui em Guayaquil. A gente pode combinar o turismo entrando pela cidade de Quito, terminando em Guayaquil, uma excelente opção. Então dá opções de conectividade com todas as áreas naturais do país, com as praias, com a região de montanha, com a floresta amazônica. Uma grande oferta temos aqui na cidade de Guayaquil, com o turismo de empresa, o turismo comercial, e Guayaquil uma cidade do futuro, então está muito bem relacionada com a vida moderna e com todos os destinos turísticos. Guayaquil, esquece não, é uma cidade que não dorme, não fecha o olho. Olha aqui o convite para você no nosso próximo seminário online, a cidade de Cuenca, 16 e 17 de dezembro. Vamos fazer o seminário em 5 línguas: português, francês, inglês, alemão e espanhol. O espanhol fazemos sempre dois seminários em linha. Então, o seminário será 6 vezes em 5 idiomas diferentes. Aqui tem a igreja, a catedral da cidade de Cuenca. Tenho que trocar de fita para falar de Cuenca, mas só o convite. Essa igreja foi construída a partir de 1880 até 1960. Eles não terminaram. Olha aí, falta as cúpulas da igreja, nas torres, dá para ver que eles não terminaram. Mas vamos falar com nossos amigos do Ministério de Turismo para ver se eles terminam até dezembro. Então, aí a gente poderia fazer o seminário já com a igreja terminada. Tem muita história para falar na cidade de Cuenca. Cuenca é uma cidade muito importante. Então, é uma cidade que dá para fazer o próximo seminário. Vocês têm o convite necessário já para o próximo seminário.
Vamos fazer uma pergunta agora. Vamos entrar numa pergunta. Nós queremos saber, conhecer se esse seminário online foi de proveito para vocês. Se vocês aproveitaram, se vocês aprenderam, se esse seminário ajudou você a conhecer a cidade de Guayaquil. Então, temos 1 minuto para fazer. Eu acho que todo mundo já respondeu. O 100%. Ajudou 100%? Parabéns. Ah, não, 50% da gente já faz o voto. Gente, falta ainda os 50%. O brasileiro está tomando cerveja, tomando café da manhã. Pode deixar só um minutinho para fazer o voto. 60% já tem votado. Interessante, 60% já fez o voto. Falta 20 segundos para fechar a votação, saber se foi de seu interesse o seminário online da cidade de Guayaquil. E não esqueça que temos o convite já feito para o 16 e 17 de dezembro, daqui a pouco, para fazer a cidade de Cuenca. 70%, vamos fechar a votação. Vamos fechar a votação agora. Está fechado, então. Está fechado. Está fechado. E se vocês tiverem perguntas, você pode escrever agora. Eu recebo a informação no meu computador e eu faço as respostas para vocês. Então, se tiver perguntas, só escreve agora mesmo. Se tiver alguma pergunta de Guayaquil, aguardamos as suas perguntas. Meus amigos têm perguntas ali? Então, não esqueça não, a cidade de Guayaquil, uma das boas opções do país para chegar, para fazer turismo, para viajar para as Ilhas Galápagos, para conhecer o litoral, para conhecer toda a vida exuberante, exótica que temos pertinho de Guayaquil, para conhecer a região dos Andes, um aeroporto muito estratégico para a gente que vem do sul, do Brasil. Então, é uma boa opção para considerar no seu próximo roteiro no Equador. Não temos perguntas, acho que tudo está bem explicado. Depois, quando a gente vai desligar o sistema, vocês vão receber 5 perguntas. É só fazer a resposta das perguntas e vocês vão receber o certificado como expertos na cidade de Guayaquil. Meus amigos, prazer, e a gente se encontra logo. Se precisarem alguma coisa, toda a informação de hoje vocês podem recuperar do sítio oficial do Ministério do Turismo do Equador. E não esqueça não, que a única coisa que você precisa é o Equador. Tá ali, All You Need is Equador. Bem-vindos ao Equador. Bom dia, gente, obrigado, viu?